Olá, caro amigo, cara amiga, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Pneumoteca no YouTube, trazendo a discussão de um tema ou de um artigo em pneumologia, daquelas doenças mais prevalentes de pneumologia. Convido a você a nos seguir no nosso Instagram, sempre colocamos as nossas novidades lá. Aqui se inscreva aqui, dê logo um joinha aí, um like no nosso vídeo do canal do YouTube e convido a você também a conhecer o nosso site pneumoteca.com.br. Nosso tema de hoje, vamos falar sobre um caso clínico de insuficiência respiratória aguda em uma criança. Um caso muito interessante que pode acontecer no seu dia a dia. Então, vamos lá para o nosso caso clínico. Bom, nesse caso clínico, vamos abordar algumas imagens radiológicas e eu já convido aqui a você a conhecer o nosso curso de radiologia do tórax, radiologia básica do tórax. Você não vai virar um radiologista, mas vai aprender com mais facilidade a interpretar uma radiografia e uma tomografia de tórax. Então, nesse curso, nós abrangemos a radiografia de tórax, abrangemos a tomografia de tórax, né, onde você vai aprender toda a técnica radiográfica dos dois exames, vai aprender a identificar as estruturas do tórax e os padrões de doença pulmonar, padrão alveolar, padrão intersticial e assim por diante. Esse curso nós temos 7 aulas de radiografia do tórax, mais 7 aulas de tomografia do tórax, é um curso bem completo. E para complementar, 3 aulas de casos clínicos, onde você vai sedimentar os seus conhecimentos. E ainda você recebe um material em PDF que serve de resumo para estudos. Você vai ver mais de 350 imagens nesse curso e a primeira aula está disponível aqui no canal do YouTube da Pneumoteca. Dê uma olhada, assista a primeira aula. Se você gostar, adquira o curso que está no nosso site pneumoteca.com.br. Bom, esse é o artigo que a gente tirou do nosso caso clínico, dispneia, hemoptise e febre progressiva, cursando com insuficiência respiratória aguda. Esse caso foi em uma criança. Esses são os autores, que nós agradecemos a publicação do artigo. Eles são da República Tcheca, no serviço da República Tcheca, e esse artigo foi publicado no Pediatric Pulmonology em 2023. Então, os objetivos dos autores foram descrever um caso de insuficiência respiratória de rápida progressão em uma criança, servindo de alerta para situações semelhantes na prática médica. Realmente, esse caso ele é um caso que nós podemos encontrar no nosso dia a dia e uma atuação rápida vai ser significativa para o sucesso do tratamento. Vamos ver como isso vai acontecer. Então, vamos lá. O caso clínico é uma menina de 12 anos, totalmente vacinada, né, esquema vacinal completo e sem histórico prévio de outras doenças. Apresentou-se no pronto-socorro pediátrico com dispneia rapidamente progressiva, hemoptise e febre. Os pais da menina relataram sintomas gripais nos últimos 5 dias. No exame, o que chamava atenção era uma disfonia, fadiga já com insuficiência respiratória, né? Taquipneia, aumento da frequência respiratória e estertores crepitantes bilaterais encontrados no exame físico. O que tem aí de sinal de alerta para a gente? A dispneia é rapidamente progressiva, não é comum nos quadros infecciosos mais simples. Uma febre com mais de 5 dias de evolução, principalmente quando a febre vem aumentando após o terceiro dia, aumentando tanto de temperatura, como reduzindo o espaço entre uma febre e outra, né, o intervalo, e estertores bilaterais. Estertores você pode encontrar até nos quadros virais, não é infrequente encontrar nos quadros virais, mas, de uma maneira geral, não é o mais frequente. Então, nas pneumonias bacterianas, a gente encontra estertores na localização da pneumonia, não bilateralmente, mas esse caso aqui foi encontrado bilateralmente. Bom, vamos aos exames complementares desse paciente. Inicialmente, exames laboratoriais. Primeira coisa que chama atenção, olha aqui o número de leucócitos totais, 1,5 leucócitos totais, bastante abaixo do valor normal. Quer dizer, nem todo processo infeccioso você vai ter uma leucocitose. O que eu digo isso, eu bato sempre, não é o antibiótico, não é o número de leucócitos que vai fazer você entrar com antibiótico. Ele é apenas mais uma informação que vai lhe ajudar, mas ele não pode ser um decisivo para entrar com antibiótico, não. Qualquer processo infeccioso aumenta, por menos grave que seja, aumenta o número de leucócitos. E aqui nós temos um processo infeccioso grave com leucopenia. Então, nós temos aqui uma leucopenia acentuada, temos uma paciente anemiando, olha só, a hemoglobina de 7,4, normal acima de 12, e o hematócrito 2,4, normal acima de 4,1.
As plaquetas já baixas também, 101, quando o normal é 150 mil. O PCR bastante elevado, a prova de um processo inflamatório associado. Veja que o normal é até 5, ele está em 453, então uma elevação bem significativa do PCR, aqui realmente sugerindo um processo bacteriano. A procalcitonina também bastante elevada, o normal até 0,5, ela está em 27,3, também aqui bem sugestivo de um processo bacteriano. Quando a gente vai estudar a gasometria, ele ainda mantém um pH normal com PaCO2 normal pelos mecanismos compensatórios, mas o PO2, olha só, ela já está baixo. PCO2 normal, pH normal, mas PO2 baixo, o que significa um déficit de troca gasosa. E o dedímero, que nós conhecemos bastante na época do Covid, mas que eu já discuti aqui um artigo sobre mortalidade e elevação do dedímero em processos pneumônicos, assista a esse vídeo, ele tem informações importantes para você utilizar no seu paciente do dia a dia. E o dedímero aqui bastante elevado, 3.940. Quando vamos ver a radiografia de tórax, veja aqui nós temos um processo alveolar atingindo aqui a base do hemitórax direito, já quase a gente já pode dizer que já está atingindo todo o lobo inferior, mas tem um acometimento mais intenso em algumas áreas e também tem um acometimento no hemitórax, na parte inferior do hemitórax esquerdo. Veja que não é só hilo que tem aqui, realmente tem um processo alveolar, uma condensação, aqui um processo de condensação nessas duas regiões, o que bate com a gente viu no exame físico de ter estertores bilaterais. Sinais de alerta, veja só, anemia, plaquetopenia, leucopenia, PCR muito elevado, PO2 baixa, dedímero elevado e infiltrado alveolar bilateral. Bom, ainda na evolução do caso, o estado da criança deteriorou-se rapidamente e sua saturação de oxigênio caiu abaixo de 80%. Ela foi internada na unidade de terapia intensiva, onde recebeu oxigênio e terapia de reidratação. Foi iniciado o cefotaxima, a ciprofloxacina e a linezolida. Ele não aborda isso no tratamento, mas acredito eu que ele quis pegar aqui gram-negativos, micoplasmas, germes atípicos, que não é o comum desse tipo de pneumonia, mas também não quer dizer que não possa acontecer, e a linezolida para gram positivo, principalmente aqui o Staphylococcus. Então, quando ele não sabe, uma criança grave, que ele não sabe qual agente infeccioso, então ele foi para um amplo espectro de ação para todos os germes, né? E o teste PCR deu positivo para influenza A, a gente vai discutir um pouco mais à frente essa situação aqui. Então, o suporte ventilatório não invasivo foi iniciado logo após a admissão, mas no quinto dia foi necessário mudar para ventilação mecânica. O CT de tórax mostrou um derrame pleural à direita, como a gente vai ver aqui na tomografia. Ele não fez a tomografia no corte mais habitual, né? Mas a única que ele mostrou nessa fase aqui foi essa tomografia que a gente vê todo essa parte de condensação aqui de acometimento alveolar nessa parte inferior, também aqui nessas outras regiões, e do lado direito, do lado esquerdo, com um pouco menos, mas havia também. E aqui a gente não consegue dizer se é só condensação ou derrame pleural, mas ele está afirmando aqui que houve derrame pleural e está nessa região aqui também, certo? Foi feita uma broncoscopia com amostra de escarro de vias aéreas inferiores, e foi adicionado corticoide sistêmico ao tratamento no quinto dia para reduzir o processo inflamatório, reduzir a obstrução bronca que havia nessa paciente. Pouco depois da ventilação, a criança desenvolveu um pneumotórax hipertensivo com necessidade de drenagem torácica. E no sexto dia foi suspensa. A suspeita clínica de pneumonia bacteriana complicada foi confirmada pelo resultado positivo da cultura de escarro para Staphylococcus aureus resistente à meticilina, né, o massa, produtor de leucocidina de plantovalentina. A gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Foi iniciado, então, o esquema linezolida que já estava usando, associado à clindamicina também, os dois com boa ação sobre os estafilococcus, principalmente a linezolida. E foi iniciado também imunoglobulina EV, 2 gramas por 5 dias. Vamos discutir um pouco mais à frente, que foi fundamental no tratamento dessa criança. Bom, essa é a broncoscopia que ele relata. Ele mostra que existe aqui, que ele estava
bem completa de placas de fibrinas brancas e duras, resistentes à sucção. E nos brônquios menores, que a gente não vai visualizar aqui, havia um bloqueio da do lume branca com áreas hemorrágico-necróticas, né, escuras, que provavelmente foi a fonte da hemoptise inicial. Esse é o raio-x mostrando o pneumotórax, que a gente consegue ver nessa região que não tem parênquima, só tem ar. Olha o pneumotórax hipertensivo, porque ele está empurrando o mediastino para o outro lado, o coração está bem para o lado de cá, aparece mais evidência das lesões alveolares também. E aqui ele foi drenado e nós visualizamos aqui o dreno torácico, houve reexpansão do pulmão, ainda que um pouquinho do pneumotórax nessa região, e chama atenção pequenas bolhas aqui dentro do parênquima pulmonar que correspondem à pneumonia necrosante. Né? Essas imagens são que fazem a suspeita de pneumonia necrosante para esse paciente, que foi confirmado com o quadro clínico e com o Staphylococcus meticilina resistente, que foi visto na cultura da broncoscopia. Então, na evolução, após 6 dias de ventilação mecânica, ela foi estubada sem complicações, mas permaneceu clinicamente instável devido a um pneumotórax persistente. Ela foi então submetida a uma toracoscopia e constatou-se realmente um tecido pulmonar friável com empiema associado. Esse tecido pulmonar friável é decorrente da necrose que se impõe, né, nesses pacientes que fazem pneumonia necrosante. Foi realizada a retirada do empiema, né, empiemectomia, mas a fonte de vazamento de ar foi identificada, mas devido à fragilidade do tecido, o fechamento cirúrgico não foi possível. O tratamento antibiótico combinado foi interrompido após 23 dias, a paciente melhorou, mas posteriormente o estado geral do paciente caiu, ela desenvolveu uma febre e outros marcadores inflamatórios aumentaram novamente. As culturas do trato respiratório inferior dessa vez foram negativas, e uma segunda tomografia realizada demonstrou resolução das opacidades bilaterais e a presença de um pneumotórax localizado à direita e múltiplas cavidades de paredes finas de tamanhos diferentes. O dreno torácico foi removido e uma cultura positiva foi obtida do dreno, mas aí foi a mesma bactéria que foi revelada anteriormente, né? Uma massa Staphylococcus meticillium resistente. Então, a gente vê aqui a radiografia de tórax mostrando ainda a persistência do pneumotórax, olha, mas uma melhora da parte das lesões alveolares, das condensações que haviam tanto no hemitórax direito como no hemitórax esquerdo. Mas aí permanecia esse pneumotórax aqui também porque não houve condições de fazer o fechamento da fístula broncopleural que havia nessa região. E mais uma vez aqui, olha, se formou bolhas dentro do parênquima pulmonar, ainda tem pneumotórax nessa região. Olha o catéter aqui, ó, central, foi colocado nessa paciente, a situação que a gente visualiza na radiografia tórax, e é bom que a gente entenda o que é isso aqui, senão a gente vai pensar que é uma outra coisa. E olha aqui mais uma vez as condensações se resolvendo, mas ficaram essas áreas bolhosas no parênquima pulmonar. Quando se faz a tomografia, a gente visualiza melhor. Olha aqui, o pneumotórax ainda é encapsulado, um pneumotórax pequeno, aqui na região mais superior. E olha aqui o pneumotórax, também ainda persistente. E como vemos um pouco mais à frente, aquelas bolhas que nós visualizamos na radiografia do tórax, correspondente à pneumonia necrosante que ele teve. Essa é a característica da pneumonia necrosante, aparecer bolhas dentro da condensação, dentro do parênquima pulmonar. O tratamento antibiótico combinado com linezolida foi substituída a clindamicina pela ceftarolina. Confesso a vocês que eu não conheço a ceftarolina, fui estudar a respeito. Foi reiniciado por mais 4 semanas e apresentou melhora significativa, recebeu alta hospitalar após 6 semanas de internação. 1 mês e 2 semanas de internação. Olha que coisa complicada. Ela continuou a antibiótico-terapia em casa, com fisioterapia respiratória mais para expansibilidade pulmonar e permaneceu sob acompanhamento rigoroso da equipe médica. 3 meses após a alta, sua radiografia de tórax estava normal, ela estava eupneica e engajada nas atividades escolares e esportivas. A criança conseguiu se recuperar, essa é uma característica do tratamento de criança, né? Ela conseguiu se recuperar sem sequelas dessa pneumonia grave que ela apareceu. Obviamente que essa não é a criança, é só uma foto da internet,
mas ela estava aqui fazendo suas atividades escolares e esportivas. Bom, discutindo um pouco o artigo, associação do influenza e a pneumonia bacteriana, como acontece essa associação, a infecção pelo influenza pode promover uma desregulação das respostas inatas e adaptativas do organismo, no pulmão, no caso, e promove um ciclo prejudicial de aumento de produção viral e consequente dano tecidual. Esse dano tecidual, por sua vez, aumenta a suscetibilidade para infecções bacterianas secundárias, e aí a bactéria se aproveita e passa a colonizar e atinge o tecido e começa a fazer um processo infeccioso mais grave. Então, não é que um vírus vai se transformar numa bactéria, não é que uma gripe virou uma pneumonia. A gente tem que parar de dizer isso daí. Ela possibilitou com que essa pneumonia bacteriana aparecesse por desregulação dos mecanismos de defesa do nosso organismo. Então, os autores descreveram um caso de evolução rápida da insuficiência respiratória, questão de dias aí, a criança saiu de um quadro de IVAS normal para um quadro bacteriano grave, uma insuficiência respiratória grave. Houve uma rápida queda do estado geral associada à elevação muito acentuada do PCR e da procalcitonia. A procalcitonia é um marcador mais fiel do que o PCR para infecções bacterianas. E como estavam os dois aumentados, veja que o PCR não é um aumento de ao PCR normal até 5, até 15 ele está aumentado. 15 ele vai aumentar em qualquer processo infeccioso. Mas 400, como estava aqui, realmente fala a favor de processos bacterianos. Nós temos um outro artigo falando das pneumonias necrosantes em crianças, que fala do aumento do PCR acima de 135, se não me engano, nesse valor é que a gente vai pensar em processos bacterianos mais graves. O quadro infeccioso grave foi associado a uma leucopenia, é uma característica das infecções, você vai entender por que daqui a pouco, dos estafilococcus massa com a produção de leucocidina planton-valente. Veja que, mais uma vez, nem todos os processos infecciosos vão cursar com leucocitose. Então, isso é muito variado, nós temos que associar isso com o quadro. Não é a decisão que o hemograma vai trazer para usar um antibiótico ou não. A leucocidina plantovalente ela tem importância na confirmação microbiológica por culturas, porque ela vai determinar uma evolução diferente. Então, falando um pouco da leucocidina pantovalente, tem local que está leucocidina plantovalente e tem local que é pantovalente. Realmente eu não sei qual dos dois é o correto. Mas ela foi identificada em 1932 por esses dois autores, por isso aqui tem o nome dessa enzima, que observaram uma associação entre a produção dessa enzima com a formação de abscessos. E só em 2003 foi identificada a presença desses genes nos estafilococcus massa, que eram responsáveis pela produção não pela produção, mas pela formação dessa enzima, a leucocidina. E ela é uma enzima lítica para neutrófilos humanos, por isso que os pacientes eles fazem leucopenia, elas promovem lise dos neutrófilos e tiram a parte das defesas do organismo. Então, elas promovem infecções necrosantes de pele, pneumonias graves, pneumonias necrosantes, formando poros nas membranas dos neutrófilos, levando a necrose tecidual e inflamação. Sobre o tratamento do paciente, o que é que os autores disseram? Que a mudança para linezolida e clindamicina foi fundamental para a melhora do paciente, apesar dela já estar usando linezolida desde o início do tratamento, e eles falaram que esse foi um ponto crucial para a melhora da criança. Eles relatam que tanto a linezolida como a vancomicina são dois antibióticos, realmente, dois antimicrobianos, que são de escolha para tratamento do Staphylococcus massa. Ele fala no artigo que a linezolida é um pouco superior à vancomicina. Realmente eu não sei dizer aqui se isso é verdade. A imunoglobulina intravenosa feita para o paciente, ela tem capacidade de neutralizar a ação da leucocidina pantovalente e foi um ponto significativo na melhora do quadro dessa paciente em questão. Os corticoides sistêmicos foram adicionados no quinto dia devido à obstrução persistente das vias aéreas, tentativa de diminuir o processo inflamatório que contribui para a piora da criança.
Bom, se você deseja receber um material de consulta sobre a linezolida e a ceftarolina, eu acabei que eu fiz um estudo a respeito dos dois. Se você tem interesse em receber gratuitamente esse material, pode mandar um e-mail para esse e-mail aqui, o pneumotecamedic@gmail.com, que nós enviamos para você, ou manda um WhatsApp informando o seu e-mail para esse número 83991429009. Nós enviamos gratuitamente para o seu e-mail o material sobre a linezolida e a ceftarolina, que é uma cefalosporina de quinta geração. Bom, então nas conclusões, os autores alertam para a possibilidade de uma infecção, no caso aqui pulmonar, pelo Staphylococcus massa, produtor de leucocidina pantovalente. É uma condição grave, rapidamente progressiva, com PCR e procalcitonina muito elevados, associados a uma leucopenia ou contagem normal de leucócitos. Então, está atento para essa situação e, quando se suspeitar disso, iniciar rapidamente com antibiótico de largo espectro, cobrindo o Staphylococcus meticilina resistente. Depois, se não confirmar, você reduz, faz muda o antibiótico, mas não perder esse prazo de oportunidade que pode ser vital para a vida do paciente, né? E ele relata que a adição de imunoglobulina intravenosa ao tratamento antibiótico melhora significativamente a sobrevivência, porque essa imunoglobulina ela reduz a ação da leucocidina pantovalente, que é que causa toda aquela necrose no parênquima pulmonar. Então, fica o alerta para essas situações, rapidamente progressiva, PCR muito elevado, procalcitonina muito elevado, leucopenia ao invés de leucocitose, e aí já iniciar rapidamente com antibióticos cobrindo o estafilococo massa, produtor de leucocidina pantovalente, e associar a imunoglobulina. Vamos à nossa dica de cinema. Em nossa dica de cinema hoje, eu vou sair um pouco da proposta nossa, que é lançar filmes que não foram blockbusters, que já saíram aí do circuito, que estão escondidos nos streamings. Mas esse filme de hoje eu vou abrir uma exceção porque ele foi um blockbuster na sua época, muito tempo atrás, mas que eu descobri que muitas pessoas não assistiram. Os alunos que eu converso nunca ouviram falar, nem assistiram. Alguns colegas de trabalho que já tem um pouco mais de idade também não assistiram esse filme, e é um filme obrigatório para todas as pessoas que gostam de cinema. Você não pode passar a sua vida sem assistir a esse filme. Ele é simplesmente o maior filme da história de Hollywood pela sua grandiosidade. Pode não ser o melhor, eu não considero o melhor, mas é um dos melhores, mas é o maior pela grandiosidade que ele representa. O filme de hoje é Ben-Hur. É um filme de 1958 e é um épico bíblico dirigido por um diretor, William Wyler, que ganhou somente 4 Oscars de direção. E ele se passa no período que Jesus está vivo, no período ali que ele está já pregando. Ele se passa juntamente naquela época, o que torna isso interessante. Esse é o único spoiler que eu vou dar para esse filme, que Jesus aparece durante o filme. E tem uma participação importante, mas à parte. É uma coisa muito interessante. E ele conta a história de um rico comerciante na época, chamado Judá Ben-Hur, que mora em Jerusalém, e na época que Jerusalém foi ocupada por Roma. Ele tem uma vida muito próspera, ele é rico, e ele recebe um dia uma visita de um amigo de infância, chamado Messala, que hoje é um romano, é um tribuno romano. Eles se reencontram, reencontram uma festa, mas esse vai criando uma discussão e eles acabam se desentendendo. Por conta desse desentendimento, ele é preso, a família dele é presa também, a mãe, a irmã é presa, e ele vira um escravo, como você vê aqui, ele está no navio, né? Puxando aqui para remar o navio. Naquela época não tinha motor no navio, então era no remo ou na vela mesmo. E ele vira escravo, mas ele não esquece a sua vingança contra o ex-amigo, né? Então o ódio mantém ele vivo durante todo esse tempo que ele vira escravo. E ele, de alguma maneira, consegue sair dessa situação e é, vai tentar a sua vingança. O filme lida com traição, com vingança, com resiliência, com redenção, com arrependimento. Então é um filme muito complexo, muito rico, os personagens são sensacionais, é uma jornada épica. O filme dura quase 4 horas de duração e você não vai sentir essas 4 horas passando, mas você pode fazer um intervalo, já que você pode dar uma pausazinha, né? A produção é sensacional,
O número de figurantes usados impressiona, foram mais de 2.500 figurantes na época, segundo a minha pesquisa aqui. E os efeitos especiais são sensacionais aqui, na verdade não são efeitos, porque eles foram filmados realmente. Aqui é o ponto alto do filme, que é uma corrida de bigas. Eu não vou entrar mais em respeito, que é um espetáculo à parte e até hoje impressiona. Só um detalhe aqui, que não tem trilha sonora nessa corrida de bigas, para a gente ver como a tensão ela é sensacional. Enfim, é um filme épico, marcante, tudo dele é grande, por isso até o tempo de duração, por isso que é o maior filme da história. Então você que gosta de cinema não tem o direito de não assistir. Ele é uma refilmagem de um filme de 1926, olha aqui o cenário, olha que coisa linda, e 26 eu não assisti, e teve uma recente, 2016, que é um horror. Eu assisti uma parte e me recusei a assistir. Até nessa filmagem de 2016, quem faz o papel de Jesus é Rodrigo Santoro, aqui, o nosso ator brasileiro. Né? Esse filme, olha aqui a Jesus aparecendo. Ele não mostra o rosto durante o filme, não é mostrado o rosto dele, mas ele aparece em algumas cenas. E é muito interessante, olha. Independente de religião, tudo, o filme é sensacional. Aqui é uma cena, esse é um árabe que ele depois faz amizade com esse árabe. O personagem dele é extremamente divertido, tem um pouco de humor do filme por causa dele. Ele ganhou o Oscar de ator coadjuvante, e o Charleston Heston, que faz o Judá Ben-Hur, ganhou o Oscar de ator. O filme ganhou 11 Oscars, é um recorde, só foi igualado agora por Titanic e O Senhor dos Anéis, a terceira parte, mas ele é bem maior, bem mais filme do que. Essa mais uma cena aqui com o árabe, né, que é um amigo dele, eu esqueci do nome do personagem agora. E aqui uma cena com sua família, lá no início do filme. Né? Então ele ganhou o Oscar de ator, diretor, filme, os prêmios técnicos e assim por diante. Então essa é a nossa dica de hoje, você não pode deixar de ver Ben-Hur, onde assistir, YouTube, Amazon, Apple Play, Google Play, eu acho que você tem que pagar em todos, mas é aquele precinho, camarada, R$ 11, R$ 12 e assim por diante. Bom, com isso terminamos nosso vídeo, até a próxima. Não deixe de assistir Ben-Hur, também deixe o nosso like aí para nos ajudar no nosso canal, tá bom? Então, até a próxima.